O tema de hoje ele vai ter um nome que ele é um nome um tanto complexo, mas você vai perceber que ele vai se esclarecendo com o tempo. Hoje nós vamos falar sobre dinâmicas emocionais disfuncionais dentro de um relacionamento. O que são, afinal, dinâmicas disfuncionais emocionais disfuncionais dentro de um relacionamento? Vou imaginar uma situação concreta para te explicar isso. Imagina que você está vivendo uma relação onde parece que as tentativas de resolução da crise que você vive, ela, na verdade, acaba só piorando e não melhorando o seu relacionamento. Imagina que quando vocês param para conversar sobre algum problema, este problema, ele, ao invés de se transformar em algum tipo de solução, ele acaba se tornando um problema maior ainda, desgastando mais ainda a relação e fazendo com que vocês fiquem com a sensação de que nada foi resolvido e que vocês desgastaram mais ainda algo que já estava desgastado. Vamos pegar uma outra situação. Imagina que o seu parceiro, a sua parceira, o seu cônjuge, ele tem um determinado tipo de comportamento que te desperta muita raiva e você vai lá e se queixa e você fala disso e o comportamento ele continua se repetindo. Muito provavelmente isso acontece porque vocês estão presos dentro de um ciclo disfuncional, uma dinâmica emocional disfuncional dentro da sua relação. O que é a dinâmica disfuncional? É quando o comportamento ruim, disfuncional de um é potencializado pelo comportamento ruim do outro. É como se você faz A e a resposta do seu cônjuge é B. Só que essa resposta do cônjuge B faz com que você potencialize o seu comportamento A. Espero que tenha ficado claro para vocês, mas para esclarecer um pouco mais, eu vou usar um exemplo concreto, um exemplo padrão, um exemplo que está presente na casa de milhares de casais e alguns deles eu já pude atender e pude identificar este padrão. Então vamos lá. Vou usar duas pessoas como exemplo. Um é o José e a outra é a Maria. Imagina que o José ele tem uma relação com DRs, com conversas, uma relação um tanto difícil. Ele não gosta de ter conversas. Ele não gosta de discutir a relação. Ele não gosta de falar aquilo que incomoda. Ao mesmo tempo, o José, ele fora do casamento, ele também é uma pessoa muito amigável com os outros. Ele é uma pessoa que ele está sempre disposto, estará sempre disponível. Em resumo, o José, ele tem uma dificuldade de colocar as suas opiniões. O José tem uma dificuldade de conversar de coisas difíceis de conversar, porque, no fundo, o José ele tem um receio de entrar em conflitos. Para ele, discordâncias significam conflitos. E por isso, ele evita esse tipo de situação. Ele evita dentro de casa e ele evita fora de casa, certo? Há uma vantagem nisso. Por evitar conflitos, o José ele adquiriu recursos para resolver as situações sem ter que lidar com conflitos. Então ele é amigável, um cara eloquente com as palavras, um cara que consegue muitos favores, um cara que ele é político no seu jeito de ser. Então há uma vantagem nessa dificuldade do José em entrar em conflitos. E aí José conhece um belo dia uma linda moça chamada Maria. E a Maria, ela vem de um contexto familiar completamente diferente. A Maria, ela já vem de um contexto familiar onde as coisas eram ditas, onde as coisas eram faladas, até jogadas na cara de alguma forma. Então a Maria via os seus pais tendo conversas difíceis, via os seus pais discutindo com frequência. A Maria foi adquirindo um pouco desses traços que ela viveu na sua família e ela foi conquistando coisas na vida assim. Então a Maria é uma pessoa que é muito competente. A Maria é uma pessoa que trabalha muito bem. A Maria é uma pessoa que ela consegue, através da sua assertividade com as palavras, ela consegue uma série de benefícios na sua vida. Ela consegue promoções no seu trabalho. Ela consegue muitas coisas boas. Então, temos aí uma junção. Temos a junção do José, que evita conflitos, e a Maria, que ela resolve as coisas através de conflitos. E agora, qual que é a dinâmica disfuncional que aparece aí? É natural que conflitos aconteçam dentro de um relacionamento.
Inclusive, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Se você caiu de paraquedas aqui, saiba que eu sou terapeuta de casais. E se você deseja conhecer o meu trabalho, se você se identificar com este vídeo aqui e deseja conhecer mais, saber como eu posso te ajudar, acessa aqui na descrição o meu site, dê uma lida e se você se identificar, você entra em contato e agenda uma sessão de avaliação, ok? Então, fecho meu parênteses aqui. Então, os casais que eu recebo, eles apresentam um pouco dessa dinâmica. Vamos lá. Voltando. Os conflitos, eles vão acontecer. Natural que aconteça. Não crie na sua cabeça, inclusive, uma fantasia de um relacionamento que não vai ter conflitos. O que não significa que esses conflitos vão durar para sempre e nem significa que os conflitos eles devam necessariamente ser brigas, ok? Conflitos podem ser tensões de um processo de ajuste da relação, de um ajuste para aquilo que é o melhor para o casal. Então, dito isto, que não existe casamentos sem conflito e que de alguma forma os conflitos eles são saudáveis, me acompanhe aqui no meu raciocínio. Os conflitos vão acontecer. E diante desses conflitos, a Maria vai lá e se coloca, ela fala mesmo, ela fala o que ela pensa, ela diz a opinião dela. E o José, ele se retrai, ele não quer o conflito. Então, por vezes, o que acontece? O José, ele pode acabar concordando com a Maria, mas só para apaziguar a situação, só para evitar o conflito. O José, ele pode muitas vezes acabar fazendo muitas coisas dos quais ele não gostaria e por repetidas vezes para poder agradar a Maria e assim evitar o conflito. E nisso, Maria vai se colocando cada vez mais. Só que em um determinado momento, Maria começa a ficar incomodada com isso. Maria começa a perceber que não há consistência nas palavras de José, que José fala as coisas para apaziguar os conflitos, mas não cumpre. Que José, ele acaba dizendo uma coisa, mas sempre dá um jeitinho de negociar e fazer outra coisa. Com o tempo, Maria se incomoda com isso. E isso faz com que Maria fique mais agressiva, que Maria fale as coisas com mais assertividade, que Maria pressione ainda mais o José. E quando Maria pressiona mais o José, o que José faz? José se fecha um pouco mais. José evita cada vez mais o conflito. José abaixa mais a cabeça. E assim cria-se uma dinâmica emocional disfuncional, onde os conflitos, ao invés de serem solucionados, colocados na mesa, conversados com calma, ponderando os fatos e chegando a uma conclusão juntos, os conflitos, na verdade, eles acabam se tornando um gatilho que ativa um ciclo disfuncional, onde a forma como cada um responde a esses conflitos acaba potencializando a forma do outro, a forma negativa. Eu vou repetir aqui para vocês. Maria é agressiva, José ele evita conflitos. Toda vez que José evita conflitos, Maria percebe que há algo de esquisito e Maria fica cada vez mais agressiva. E nisso José fica cada vez mais evitando conflitos. E isso é levado a extremos, de várias formas, a ponto de José não querer mais ficar em casa, a ponto de Maria ficar cada vez mais hostil a José, porque quer resolver as coisas. E ele, na cabeça dele, acredita que o fato de não ter conflitos significa que está resolvido. E aí há uma crença muito equivocada, José, meu caro José. Não pense que a ausência de conflitos significa uma ausência de problemas, ok? E não necessariamente o conflito ele é um problema em si. Ele passa a ser um problema a partir do momento em que nada se resolve a partir do conflito. Porque, no fundo, o conflito tem uma função muito importante dentro do relacionamento, que é a função de fazer com que a relação vá se ajustando com o tempo. É evidente que é completamente possível e eu recomendo que vocês resolvam as questões sem conflito. Não precisa de conflito. Mas, para isso, vocês vão precisar adquirir e desenvolver determinadas habilidades dentro dessa relação. Habilidades como comunicação, habilidades como a capacidade de regulação emocional, habilidades como o autoconhecimento, enfim, habilidades estas que eu já falei em outro vídeo. Então, se você quer saber quais são as habilidades, vai lá no meu canal, se inscreva no meu canal. Lá no meu canal não, aqui no meu canal, se inscreva e busque nos meus vídeos
um vídeo onde eu vou falar sobre as habilidades para construir um relacionamento saudável, certo? Então, o vídeo de hoje eu gostaria de apresentar as dinâmicas emocionais disfuncionais, que acabam gerando um ciclo vicioso dentro do casamento, um ciclo onde a relação com o tempo se desgasta cada vez mais e cada vez que esse ciclo se repete, ele se repete com mais intensidade e a relação fica cada vez mais desgastada, dando a impressão que vocês não foram feitos um para o outro, que este casamento não tem mais jeito. Então, antes de declarar que o seu casamento não tem mais jeito, saiba identificar quais são os ciclos emocionais disfuncionais na sua relação e entenda como você pode romper com estes ciclos. Vamos lá. Perceba que vou falar de um modo muito simplório aqui para vocês, ok? Mas entenda que para esse ciclo ser rompido, o que precisa ser transformado? No caso de José, ele precisa entender que nem toda conversa é um conflito. Primeiro, isso é um ponto. E segundo, que ele pode entrar em conflitos e que isso não necessariamente é ruim. E Maria, por sua vez, deve assumir uma postura de entendimento, uma postura mais amena, dela entender que resolução de problemas podem ocorrer de modo ameno, através de um bom diálogo, através de uma conversa calma e ponderada, ok? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se isso faz sentido para você, por favor, comente aqui nos comentários, compartilhe com uma pessoa que você acha que pode ser beneficiada por este vídeo. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no canal, porque todos os dias eu venho aqui, todos os dias, te ajudar a desenvolver as habilidades necessárias para você construir um relacionamento saudável, certo? Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado e até logo.